Bom dia, primeiro ano da Escola Santa Terezinha. Vamos à nossa aula de matemática hoje, falando ainda sobre função de segundo grau. Vamos agora especificar o ponto de máximo, o ponto de mínimo. Vamos revisando um pouco, né, o que é a função de segundo grau, ou função quadrática, é definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais, e A tem que ser sempre diferente de zero, tá? E o gráfico, como já disse anteriormente, é uma parábola, ok? Raiz ao zero de uma função é quando a gente pega a função f de x e torna ela igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que o valor de y é zero. Então a gente vai encontrar o x1 e o x2, ok? Fazendo f de x igual a zero, uma equação de segundo grau, usa Bhaskara para resolver e a gente tem a equação definida, ok? Continuando, veja que a fórmula anteriormente falada, como a gente já disse, é conhecida aqui no Brasil como a fórmula de Bhaskara, ou Bhaskara, por meio de discriminante, que nos conduz imediatamente a raízes. Né? Essas raízes podem ser diferentes imediatamente às raízes ao zero da função. Assim, para o discriminante maior do que zero, a função vai nos fornecer duas raízes, ok? Ou dois zeros, como podemos dizer. Quando a gente refere dois zeros, se refere à função, tá? Então a gente vai ter duas raízes nesse caso, x1 e x2. Para delta igual a zero, apenas uma raiz, ou duas raízes iguais, como é conhecida. Delta menor do que zero, não existe raízes reais, ok? A interseção da palavra no eixo y, isso que acontece, nos fornece o valor sempre de c. Então veja, quando ela corta o eixo y, ela intercepta o eixo y, a gente tem o ponto C, ok? Vamos continuando. A concavidade, como a gente já viu, se A é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Lembrando que a concavidade é a parte de dentro da curva. Se A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, ok? Vértice de uma parábola. É o ponto onde a parábola muda o sentido. Quer dizer, se a concavidade é voltada para cima, se ela a gente vai fazer a leitura da esquerda para a direita, ela vai decrescendo, chega um ponto que ela para de decrescer e começa a crescer. É esse ponto que a gente chama de vértice, que é onde ela muda de sentido. Então, o x do vértice e o y do vértice vai fornecer o ponto do vértice. Lembrando que o ponto para matemática é o encontro entre os eixos, né, as coordenadas e as abscissas, ok? As coordenadas e abscissas. Então, assim como y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, temos que o x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Se a concavidade for voltada para cima, isso quer dizer o a é maior do que zero, o vértice vai representar os pontos de mínimos. Se a concavidade for voltada para baixo, o vértice representa os pontos de máximo, ok? Então aqui está o exemplo, veja que f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Está a tabela que montou o gráfico. Temos aí os dois pontos da raízes, que é o 2 e o 4, é quando o f de 0 é 0. O ponto onde a parábola vai cortar o eixo do y é 8, como a gente já viu, é sempre o valor de c. E os vértices são menos 1 e 3, ok? Os vértices são menos 1 e 3, que é o ponto exatamente, veja que ela decresce, quando a gente pega da esquerda para a direita, ela vai decrescendo. Quando chega no ponto menos 3 e menos 1, 3 para o x e menos 1 para o y, ela começa a voltar a crescer. Esse é o ponto do vértice. E esse ponto vértice, nesse caso, como a concavidade é voltada para cima, é o ponto mínimo que ela vai ter. O menor valor que ela tem para y é menos 1. E quem provoca esse valor de menos 1 é x igual a 3. Okay? É chamado de ponto de mínimo. Perfeito? Vamos agora a outro exemplo. Voltando aqui no nosso caso, né? Lembrando a vocês aqui que agora temos uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo. Por quê? Porque o a é negativo, ele vale menos 1. Né? Que é menos
menos 1 vezes x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado, menos 2x. As raízes são menos 2 e 0. Veja que não existe o c. O c também vale 0. Coincide com a da raiz. Veja que onde o gráfico corta o eixo y. Tá? E, nesse caso, o ponto do vértice é o ponto de máximo da função. Tem o valor máximo para y em 1 e a abscissa que coordena essa coordenada máxima é menos 1. Tá? Lembrando a vocês que a abscissa é o x e a coordenada ordenada é o y. Então, a ordenada é 1 e a abscissa é menos 1. Ok? Certo? Vamos terminando a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. E lembrando sempre, até a próxima quinta, com a graça do Senhor. Tudo podemos naquele que confiamos com fé e graça. Na graça do Pai, assim termino a aula de hoje.